Que a Andressa levanta o seguinte: até que ponto hoje o nosso Estado é laico? Quem trabalha muito essa ideia aí é o professor Eduardo. O professor Eduardo tem um estudo dele exatamente falando sobre o Estado laico. Inclusive ele tem aqui na universidade, tem um pequeno videozinho, uma entrevista que ele fez aqui para a TV Campus, que ele fala sobre o Estado laico. Em princípio, o que é da política é do Estado laico, e a religião não teria essa influência. Inclusive, vocês perceberam que nos tribunais, os crucifixos, né? Os crucifixos foram tirados dos tribunais, das salas de aulas, porque você está no espaço público, você está no espaço laico. Mas aí a Andressa já está dizendo, mas até que ponto, né, essa religião ela não tem um poder de tradição no Brasil, né, de que ela acaba quase que se misturando com a política, né? Isso não faz sentido tu ir lá pegar uma coisa, sendo que nem todo brasileiro é evangélico ou acredita em algum Deus, então assim tem que ter essa diferença ou haver uma regra, enfim, alguma coisa. Vocês estão percebendo? Estão percebendo que tem uma organização, igrejas que são pentecostais, evangélicas, que votam e fazem proselitismo exatamente. O Eduardo Cunha faz parte dentro Esse é o perigo que nós corremos. Né? Porque de não ter um Estado laico. Vocês tentem imaginar as minorias, né, com um governo evangélico. Aí que está. Até que ponto a gente não é determinado através de uma lei. Nós temos, eu não sei, Andressa, mas você pode pesquisar hoje antes de dormir. Quantos deputados nós temos dos 513 chamados os deputados evangélicos? Não sei, posso dar um furo aqui, mas 90 deputados, 100 deputados, vocês podem pesquisar na rede social aí, são evangélicos. 20%. Acho que não tem tudo isso. 20%. Não, quantos mais ou menos? Com decisões completamente polêmicas também aí, né? E deputados que defendem então a religião, deputados que defendem as grandes corporações nacionais, transnacionais, deputados que defendem o agrobusiness, agronegócio, né? Os grandes latifundiários. Mas quem é que votou? Foram nós que votamos, mas nós votamos em pessoas, né, que representam outras classes. Nós somos trabalhadores, somos professores, somos comerciários e votamos em quem, afinal? Votamos em alguém que não nos representa as nossas reais anseios, aspirações. Então começa por aí. O legislativo não deve nem pode transferir o poder de elaborar leis a ninguém mais. Olha o Locke está dizendo, o legislativo não pode transferir. Hoje no Brasil nós temos as medidas provisórias, que acabam se tornando medidas definitivas. O executivo está fazendo lei, que não é uma prerrogativa dele. Em caso a Constituição de 1988 diz, nós já falamos aqui, em medidas de urgência, de emergência, de cataclisma, de tufões, de terremotos, de evasão de divisas, o Estado, o Executivo tem o direito de fazer, legal, de emitir uma lei para ser aprovada, em caráter de urgência. Só que as medidas provisórias passam a ser de caráter de urgência para definitivas. E ela, ao invés de se tornar uma prática extemporânea, emergencial, ela se tornou uma prática muito comum no governo lá do Sarney, do governo lá do Collor, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma. Cada presidente não abre mão dessas medidas, que é um poder. Claro, quando você tem uma Câmara Federal base aliada, né? Daí fica fácil. A gente chama assim, presidencialismo de coalizão. Coalizão significa fazer o quê? Lá na Câmara Federal, tendo uma base que apoia a presidente. Caso contrário, a presidente, como agora, no caso, está tendo tremenda dificuldade de governar, porque você não tem a base aliada lá no Congresso que aprova aquilo que essa medida provisória ela pode ser reeditada 30 dias depois se não for votada. Perfeito. Tem que em 30 dias ir para o Congresso ser votado.
Isso. E depois de votada, ela pode se tornar lei, né? Aí, lei. Inclusive o Congresso negou uma para ela, né? Agora que logo no início do mandato. Claro. A primeira derrota dela. 76 deputados evangélicos. 76 deputados evangélicos. Errei por. Se fosse um partido, seria o terceiro partido. Você percebe? 76 deputados evangélicos. Professor, você quer falar que eu não sou contra o projeto? Não, mas não é questão de ser contra a favor. Mas é uma coisa, sabe? Como é que vai chegar e colocar a religião na frente disso? Mas é que eu acho que cada um ali está querendo defender o seu lado, né? Por exemplo, como o professor falou, tem os representantes dos trabalhadores, tem os representantes do Estado, em cada segmento, então eu acho que eles são bem organizados, né? Eles são organizados, eles têm muito claro, por exemplo, hoje o mundo caminha para a questão, por exemplo, dos direitos homoafetivos, no caso, né, de casamentos de pessoas do mesmo sexo, né? Aí você encontra uma resistência danada dentro desses setores conservadores de parlamento, dizendo, não, isso aí é o fim da família, é o fim da instituição familiar, como que se a família pudesse ser feita de pai e mãe, de homem e mulher unicamente, né? É uma forma tradicional de família, apenas, né? Como é que era aquele candidato a presidente, Levi, né? Não era Levi? Levi Fidelix. Levi Fidelix. Radical. Não só ele, outro cara, o pastor, né? Não, é o candidato, mas o Bolsonaro nem se fala então, né? Radical. O Eduardo Cunha também faz parte, né? Parte Do Evangelho. Então nós temos aí, é um estudo para ser feito aí, cabe muito bem. Perfeito? Só 2 tópicozinhos ainda para nós encerrar. Teoria da propriedade. O Hobbes defende. Como é que você adquire a propriedade? Aqui tem uma questão interessante, através do trabalho. Você trabalhando. Perdão. Falei Hobbes? Hobbes, né? O manda é o rei. Para Locke, o direito de propriedade advém do trabalho. Locke, trabalho, você consegue, né, produzir. O produto do trabalho é seu. E o trabalho pertence ao trabalhador. E o trabalho cria o valor. Então a propriedade já existe no estado de natureza, é um direito de indivíduo que não pode ser violado pelo Estado. Mas você conquista a propriedade, que pode ser bens móveis ou bens imóveis, através do trabalho. No entanto, Locke, aqui é importante, sendo Locke um liberal, ele está falando assim, cada um tem direito a uma propriedade, desde que consiga arar a terra, semear, cuidar da plantação, colher os frutos. Todo mundo tem direito à propriedade, desde que consiga arar a terra, semear os frutos e colher. É interessante isso, porque um liberal está falando aqui, não em acúmulo de propriedade. Cada um é dono de uma propriedade, desde que consiga trabalhar nela. É importante. Locke não fala em acumulação para fins da propriedade especulativa. Ele afirma que os homens se juntam em sociedades políticas e submetem-se ao governo com a finalidade principal de conservar as suas propriedades, pois o estado natural não a garante. A propriedade pertence àqueles que conseguem cultivar. Vocês percebem que no Brasil, então, nós não temos ainda liberalismo? Nós vivemos num pré-liberalismo ainda, porque no liberalismo pressupõe que todo mundo tenha terra que consiga plantar, semear e colher. O Brasil, 1% da população detém 43% da terra, está concentrado ainda. Nós não chegamos ainda no estágio capitalista, que o capitalismo diz distribuição de terra,
faz bem para o capitalismo, tem produção, tem consumo. Então nós estamos ainda numa fase pré-capitalista, que a distribuição da terra ainda tem que ser feita a partir de pressão do MST, de pressão dos sem terra, que tem que ser mortos para conquistar um pedaço de terra. Então é um pré-capitalismo que a gente tem. Aí conquista a terra e depois não sabe nem o que fazer. Mas essa é um bom argumento para dar uma outra discussão, meu amigo. Como é que você me diz que não sabe o que fazer? Não vende. Nós teremos que fazer um estudo. Há muito preconceito aqui, que o pessoal que ganha terra não sabe produzir na terra, mas é um outro debate que aqui a gente não vai entrar, mas eu sou contrário dessa ideia. Eu não defendo essa ideia. Eu defendo essa ideia que... Claro que reforma agrária não é apenas distribuição de terra. Reforma agrária significa condição de trabalho, de uma política agrícola que mantém as pessoas na terra. Então, por isso que há um abandono. Eu conheço muitos assentamentos também que foram abandonados, porque dar a terra, muitas vezes improdutiva, não significa que as pessoas vão ficar sem instrumentos, sem tecnologia. Reforma agrária é muito mais profunda. Certamente. É um tópico que é um bom debate, Perfeito? Para terminar, é isso? 2 minutos agora para vocês me perguntarem, questionarem. Locke, querida. E eu aqui preocupado, até vou deixar gravado isso aqui. Preocupado, será que as gurias ficaram com alguma ideia de Hobbes? A prova é uma coisa menos importante da história de você. Eu vou deixar gravado. Não venham aqui por causa da prova. Leve uma história para vocês, para a vida. Não estudam para a prova. Vocês vão passar todas e todos. Não se preocupa, colega. Não, estudar tem que saber esses caras aqui. Não esqueçam do Hobbes, não esqueçam do Maquiavel, não esqueçam do Locke. Para a aula que vem, venham com a ideia do Rousseau, bem clara. Nós vamos ter umas 17 aulas até o fim de junho ainda. Gostei tanto de vocês que vamos ter umas 20 aulas. Sério? Estou gravando. Vamos ver aqui. Rei Jaime, né? Segundo. Ele era tio do Guilherme Orange. Né? Sim. Orange foi considerado na Holanda vamos dizer assim, para o exército nosso aqui, como se fosse Caxias. Sim. Só que um super-herói nacional. Perfeito. E eu fiquei sabendo... Vamos só ouvir um pouquinho. Fazendo o John Locke, aquele resenha, de que a gente vê toda a laranja mecânica, esse mecânico, isso laranja, as tulipas laranja, né, os jardins com flores de laranja na Holanda, isso tudo vem do Guilherme Orange. Guilherme Orange, que destituiu... E Orange é laranja. Exatamente. Né? Destituiu James II e instituiu a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. Perfeito. Por isso que... Tem a ver. Eu gravei essa aula aqui hoje, mas não deixaria agora. Eu gostaria que vocês ficassem aí, que eu vou mostrar. Vocês me dão direito de imagem de vocês para poder mostrar vocês? Não? Eu posso mostrar a turma? Posso? Vou mostrar. Só diz um oi. Ó, diz oi. Oi. Vamos. Isso, tudo vai aparecer. Ó, lá atrás. Dá oi. Oi, lá atrás. Isso.
já que deu aula para nós. Viu? Vai ficar gravado para sempre, para a história. Bom, aí. Um beijo para todos.